Convidado. Pio Wakusanga é o convidado de João Matos. O nosso convidado de hoje é o Padre Pio Wakusanga, pároco da Nossa Senhora de Fátima no município dos Gambos, na Huila, com quem vamos abordar vários assuntos religiosos e sociais que ocorrem em Angola. Como é que reage à tentativa de prisão do chefe Julino Kalupateca dessa seita Sétimo Dia Luz do Mundo, e os membros dessa seita reagiram e dispararam contra a polícia e houve para já 7 mortos. O que é que o senhor pode nos dizer sobre esta questão? A primeira reação é de surpresa, apesar de, nos últimos tempos, primeiro, e ainda hoje estamos a refletir sobre isso, estarem-se a multiplicar várias seitas em Angola e noutros países da África. Eu não contava que realmente tivéssemos de ter uma violência desse tamanho, com tanta gente morta. Portanto, são 7 efetivos do comando da Polícia Nacional ali no Ambo. Não esperava que realmente um acontecimento desses já nessa altura. O meu receio estava mais ligado a que um dia tivéssemos uma seita de inspiração não cristã de outras religiões e, infelizmente, portanto, a surpresa acabou de acontecer. Essa seita é de inspiração cristã, Sétimo Dia, a Luz do Mundo. É exatamente uma seita de inspiração cristã, portanto, o Sétimo Dia à Luz do Mundo, do pastor Kalupateca, e deve ser uma derivação da Igreja do Sétimo Dia. Não tem nada a ver com a verdadeira Igreja do Sétimo Dia, mas eles clamam, alguns dizem que foram fiéis da Igreja Adventista do Sétimo Dia e depois agora formaram o seu ramo. O que acontece em geral é que quando surge no meio de uma determinada comunidade cristã um líder carismático e acha que não consegue dar vazão às suas ideias, não cabe dentro daquela comunidade, não encontra espaço para poder afirmar a sua personalidade e a sua autoestima, acaba, na maior parte das vezes, em engendrar, começar o seu próprio grupo e lá vai. E aqueles que ele acha que devem acompanhá-lo ou que estão sob sua influência, o acompanham e lá começa a nova religião. Mas esse líder Julino Kalupateca dessa seita Sétimo Dia Luz do Mundo tinha sobre as costas, digamos assim, um mandado de captura emitido pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com as primeiras informações que eu tenho, os parentes das pessoas, especialmente das crianças envolvidas no jejum e nas práticas radicais dessa seita, estavam preocupados com seus familiares que estavam mais ou menos sob tutela, quase que raptados por Kalupateca. E então entrei em contato com a polícia, que depois acabou naturalmente em contato com a Procuradoria-Geral emitir um mandato de captura. E a seguir, enfim, na procura dessa comunidade, foi quando aconteceu, infelizmente, este desastre, que não era necessário e acabou por dizimar, portanto, a vida de 7 efetivos do Comando Provincial da Polícia Nacional aí no Ambo. Essa seita que usa mesmo o nome do seu líder Kalupateca é uma seita que tem métodos radicais. Por exemplo, proíbem que as crianças sejam vacinadas ou que vão às escolas públicas. Eu não sei exatamente quais são os outros preceitos dessa mesma seita. No entanto, de acordo com algumas informações, realmente tem preceitos que não são, diríamos assim, normais. São preceitos fora do comum e que naturalmente vão contra aquilo que são as liberdades fundamentais, vão contra aquilo que é o direito a uma religião sadia, a uma prática, porque a prática da religião, portanto, provém da liberdade da pessoa. E dentro de cada denominação, a pessoa tem de ter espaço para poder viver também a religião enquanto liberdade. Independentemente desses métodos radicais dessa seita, há também, segundo a Constituição angolana, liberdade de consciência e a liberdade de religião. Mas, nos últimos tempos, as autoridades angolanas têm proibido várias seitas. Isso também não é normal. Também não é normal. O que
em minha opinião, devia ser feito não é proibir e reprimir por reprimir. Não. É preciso realmente estudar cada corrente religiosa, dar-lhe o devido enquadramento, e ali até podem socorrer-se dos estudiosos sociais, dos sociólogos, dos historiadores, das pessoas que conhecem cada corrente, para que não incorramos também numa resposta que radicalize mais ainda as posições. Em relação a essa seita, para além da necessária captura dos infratores, não é? É imperativo que se faça um estudo sério da natureza das pessoas, das motivações que fizeram com que essas pessoas chegassem até a esta linha do radicalismo, para que realmente, estudado o fenômeno, possa dar uma resposta, diríamos assim, adequada do ponto de vista social. O senhor, que é homem de religião também, como é que vê esta multiplicação de religiões e seitas em Angola, nomeadamente o protagonismo que os evangélicos idos do Brasil estão a ter há alguns anos em Angola? Sabe, para mim, um dos motivos desta multiplicação de muitas correntes religiosas, como se fosse fogo em palha, não tenho dúvidas que realmente se trata, enfim, das condições miseráveis em que as pessoas vivem. Em primeiro lugar, é preciso dizer que muita gente tem as suas expectativas pendentes. Portanto, querem ter aquilo, querem ter isso, enfim, chega a uma determinada idade, não estudar como devem ser, não conseguiram espaço de promoção, não conseguiram aquilo que a sociologia chama de mobilidade social, não têm um extrato social, não têm, diríamos assim, um enquadramento social conveniente. E, apesar do desenvolvimento econômico que o nosso país chegava a ter, a parte do desenvolvimento humano não é muito incipiente e, pelo contrário, os fatores de exclusão social são extremamente elevados. O Sr. Padre falava aqui há instantes em liberdade religiosa e direitos humanos. Está precisamente aí a participar num colóquio em Luanda que está a debater questões de direitos humanos, democracia e memória coletiva. Pode-nos dizer duas palavrinhas sobre esse colóquio de Luanda? O objetivo fundamental é o de ajudar a criar um espaço em que, precisamente, todas aquelas questões que eram consideradas tabus, que eram consideradas de extrema sensibilidade em termos de segurança do Estado, que envolvem a morte de pessoas por motivos políticos, enfim, os desaparecimentos, as mortes, os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, a questão de pessoas que foram mortas e, tanto, de cuja ação não houve nenhuma explicação, concretamente os casos do 27 de maio, a queima de pessoas naquela altura na Jamba, liderada pela UNITA, o desaparecimento de pessoas em Cabinda, a questão das lundas que, devido a uma grande pressão social desde 1975, agora as lundas vivem uma situação de grande isolamento. E então todas essas questões e outras, realmente espaços para poderem ser abordados e que esta abordagem não seja considerada tabu, seja considerada direito humano, porque desse tabu resulta aquilo que se chama de catástrofe social, cura coletiva. Sem isso, a sociedade resvala para sintomas doentios como esse aqui do Calopeteca, que a continuar poderemos ter mais coisas dessa natureza e que são trágicas para a sociedade. Ainda sobre essa seita, o caso passa-se numa zona normalmente de influência da UNITA, que tinha denunciado aqui há tempos a morte de pessoas em Uige, Benguela, Uambo. Há aqui alguma ligação entre esses dois factos? Não há ligação nenhuma. Eu acredito, mas não há nenhum estudo, e isto, como disse, era preciso que houvesse um estudo sério, social, e naturalmente vamos contar com os colegas que estão no AMBO para que nos ajudem a pressionar para que haja realmente uma abordagem profunda, antropológica da situação. Não acredito nunca que tenha a ver, portanto, esta coisa com a UNITA. Pode alguém tentar fazer uma colagem, mas, enfim, até o momento isso está longe. Em primeiro lugar, porque a maior parte dos dirigentes da UNITA está cá em Luanda. Os dirigentes seniores estão cá em Luanda. Segundo, no seio da UNITA, daqueles que foram comandantes generais, portanto, hoje em dia, estão na casa dos 50, 60, 70 e são pessoas que não querem voltar à guerra. Estão empenhados, portanto, diríamos assim, na luta política. E a matéria de fome aí naquela região de Huila, qual é a situação neste momento?
Ela continua a piorar. Todos os dias temos pessoas a virem de lá do interior para as vilas, as cidades. As mulheres continuam, diríamos assim, à procura de trabalhos de transporte de inertes para poderem alimentar as suas crianças. Os homens esses vão mais longe e migram para grandes cidades, para Luanda, onde encontram, diríamos assim, trabalhos precários, contratos precários para poderem alimentar as suas famílias e acabam, infelizmente, por não encontrar esses trabalhos, acabam por serem muito maltratados, alguns adoecem, não conseguem ter enquadramento, porque realmente, de facto, o emprego aqui é especializado e esta não consegue ter enquadramento, vem de comunidades mais pequenas. A situação está crítica, muito mais do que em 2014, talvez, ou mais do que 2013. E infelizmente até agora não há uma resposta do Conselho de Ministros a esta situação, não há uma resposta oficial do Estado para que se aborde a situação. Continuamos a defender que haja uma cesta básica para todas as famílias que foram atingidas pela fome. De fato, isso vingança. Nós vamos ter problemas sérios. Padre Pio Wakusanga, pároco da Nossa Senhora de Fátima do município dos Gambos, na Huila, Angola, era o nosso convidado.